100 metros abaixo da fronteira entre a França e a Suíça, existe um túnel circular de 27 quilômetros de extensão, mantido a uma temperatura mais fria do que o espaço sideral, dentro do qual partículas subatômicas são aceleradas a 99,9009% da velocidade da luz, antes de colidirem umas contra as outras, em explosões de energia que recriam condições parecidas com as do universo, uma fração de segundo depois do Big Bang. Essa estrutura se chama Grande Colisor de Hadrons, mais conhecido pela sigla em inglês LHC, e é considerada a máquina mais complexa e mais cara já construída pela humanidade. Neste vídeo, vamos entender como essa máquina monumental realmente funciona, desde o momento em que um simples átomo de hidrogênio entra no sistema, até o instante em que colisões entre partículas revelam alguns dos segredos mais profundos sobre a composição fundamental do universo. Vamos começar entendendo o propósito por trás dessa construção gigantesca. O LHC foi projetado e construído pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida pela sigla CERN, com um objetivo ambicioso: recriar, em condições extremamente controladas, os tipos de energia e colisões que existiram nos primeiros instantes após o surgimento do universo, permitindo que físicos estudem as partículas fundamentais que compõem toda a matéria conhecida e testem teorias que buscam explicar por que o universo funciona da maneira que funciona. Tudo começa com o elemento mais simples e abundante do universo, o hidrogênio. Dentro de uma fonte especial, átomos de hidrogênio são ionizados, um processo que remove seus elétrons, deixando para trás apenas prótons isolados, as partículas que serão efetivamente aceleradas e colididas ao longo de todo o sistema. Esses prótons não entram diretamente no túnel principal do LHC. Antes disso, eles passam por uma verdadeira cadeia de aceleradores menores, cada um responsável por aumentar progressivamente a energia das partículas antes de transferi-las para o próximo estágio. Primeiro, os prótons são acelerados no chamado LINAC-2, um acelerador linear, que já os impulsiona a uma fração significativa da velocidade da luz. Em seguida, eles seguem para o síncrotron de prótons e depois para o supersincrotron de prótons, duas estruturas circulares menores que continuam aumentando a energia das partículas, como se fossem etapas preparatórias antes da corrida principal. Somente depois de passar por toda essa cadeia de pré-aceleração, os prótons são finalmente injetados no túnel principal do LHC, onde vão circular em dois feixes opostos, viajando em sentidos contrários um em relação ao outro, dentro de tubos separados mantidos em vácuo extremo, com uma pressão 10 trilhões de vezes menor do que a pressão atmosférica ao nível do mar, uma condição necessária para evitar que as partículas colidam prematuramente com moléculas de ar seria presentes no ambiente. E é aqui que entra um dos elementos de engenharia mais impressionantes de toda essa estrutura: os ímãs supercondutores. Para manter as partículas seguindo uma trajetória perfeitamente circular ao longo de 27 quilômetros, o LHC utiliza mais de 1.232 ímãs dipolares, cada um medindo cerca de 15 metros de comprimento, responsáveis por curvar o caminho dos feixes de prótons através de campos magnéticos extremamente intensos, de até 8,3 teslas, mais de 100 mil vezes mais forte do que o campo magnético natural da própria Terra. Além dos ímãs dipolares, o sistema também conta com centenas de ímãs quadrupolares, que cumprem outra função essencial: focalizar os feixes de partículas, mantendo-os extremamente concentrados e organizados, ao invés de se dispersarem ao longo do percurso, o que reduziria drasticamente a probabilidade de colisões bem-sucedidas entre prótons individuais. Só que gerar campos magnéticos dessa intensidade exige uma quantidade extrema de energia elétrica, e é aqui que entra outro desafio de engenharia monumental: a supercondutividade. Os imãs do LHC são construídos com cabos especiais, capazes de conduzir eletricidade sem qualquer resistência elétrica, mas apenas quando resfriados a temperaturas extremamente baixas, próximas de 1,9 Kelvin, o equivalente a cerca de 271 graus negativos Celsius, uma temperatura mais fria do que o vácuo do espaço sideral. Para alcançar e manter essa temperatura absurda, o LHC utiliza o maior sistema criogênico já construído pela humanidade,
circulando hélio superfluido através de praticamente toda a extensão do túnel. Um processo que exige uma infraestrutura de resfriamento extremamente sofisticada, operando continuamente ao longo de meses inteiros de operação do acelerador. Uma vez que os feixes de prótons atingem sua energia máxima, cerca de 6,5 a 6,8 teraelectronvolts por feixe, eles são finalmente direcionados para colidirem entre si em 4 pontos específicos ao longo do túnel circular, locais onde estão instalados os principais detectores de partículas do experimento, verdadeiras catedrais da física experimental, cada uma maior do que um prédio de vários andares. Esse processo de aceleração e colisão acontece de forma extremamente controlada, utilizando cavidades de radiofrequência que oscilam em frequências extremamente precisas, entregando pequenos impulsos de energia elétrica aos prótons a cada volta completa do túnel, acelerando-os gradualmente ao longo de aproximadamente 20 minutos, até que os feixes atinjam sua energia máxima de operação, momento em que os prótons já estão circulando o túnel mais de 11.000 vezes por segundo. Quando 2 prótons, viajando em sentidos opostos a essa velocidade extrema, finalmente colidem de frente dentro de um dos detectores, uma quantidade imensa de energia é liberada em um espaço extremamente pequeno, seguindo o princípio fundamental descoberto por Einstein, segundo o qual energia e matéria são formas intercambiáveis do mesmo fenômeno físico. Essa energia liberada na colisão se transforma, momentaneamente, em novas partículas, muitas delas extremamente instáveis e de vida curtíssima, incluindo partículas que não existiam livremente desde os primeiros instantes após o Big Bang. É justamente através da análise cuidadosa dessas colisões que os detectores gigantescos do LH se conseguem identificar a existência de novas partículas. Esses detectores são construídos em camadas concêntricas extremamente sofisticadas. As camadas internas, chamadas de rastreadores, seguem o caminho exato de partículas eletricamente carregadas através de campos magnéticos, revelando informações sobre sua trajetória e seu momento. Camadas seguintes, chamadas de calorímetros, são projetadas especificamente para interromper completamente a passagem de partículas, medindo com precisão a quantidade de energia depositada durante esse processo, através de materiais densos como chumbo, combinados com materiais sensíveis capazes de registrar essa energia liberada. Combinando informações de momento, energia e trajetória, capturadas simultaneamente por diferentes camadas do detector, físicos conseguem reconstruir com precisão extrema exatamente quais partículas foram geradas durante cada colisão específica, um processo de análise que gera uma quantidade de dados tão gigantesca que exige uma das maiores infraestruturas de computação distribuída já construídas no mundo, capaz de processar e armazenar os resultados de milhões de colisões registradas a cada segundo de operação do acelerador. Foi exatamente através desse processo extremamente meticuloso que, em 2012, cientistas do LHC conseguiram confirmar a existência do bóson de Higgs, uma partícula fundamental prevista teoricamente décadas antes, responsável por explicar por que outras partículas fundamentais possuem massa, uma descoberta que rendeu o Prêmio Nobel de Física aos cientistas que haviam previsto sua existência teórica e que representou um dos maiores marcos da física experimental das últimas décadas. Vale destacar que o LHC não colide apenas prótons contra prótons. Em determinados períodos de operação, o acelerador também é utilizado para colidir núcleos de chumbo, átomos muito mais pesados, capazes de gerar em suas colisões condições extremamente parecidas com o chamado plasma de quarks e gluons, um estado da matéria que se acredita ter existido nos primeiros microsegundos após o Big Bang, antes mesmo da formação dos primeiros prótons e nêutrons conhecidos atualmente. Todo esse projeto envolveu uma colaboração internacional monumental, reunindo milhares de físicos, engenheiros e pesquisadores de mais de 100 países diferentes, ao longo de décadas de planejamento, construção e operação contínua. E longe de ser considerado um projeto encerrado, o LHC continua sendo constantemente aprimorado, com planos futuros que incluem versões ainda mais poderosas do acelerador, além de projetos ainda mais ambiciosos, como um possível futuro colisor circular de 100 km de circunferência,
capaz de alcançar energias de colisão ainda maiores do que as atualmente possíveis. No fim das contas, o Grande Colisor de Hadrons representa um dos exemplos mais extraordinários de como a engenharia humana consegue se unir à física teórica mais avançada, construindo uma máquina capaz de recriar, literalmente, as condições do universo em seus primeiros instantes de existência. Tudo isso dentro de um túnel enterrado sob o solo europeu, silenciosamente ajudando a responder algumas das perguntas mais antigas e mais profundas já feitas pela humanidade sobre a própria natureza da realidade.